Então tá bom, vamos lá. Léo, tô disponível amanhã inteiro, o tempo que você precisar, deixei pra Beleza. você esse Não, aqui vai horário, tranquilo, numa boa, sem pressa, sem nada. Tá pegando direitinho meu Pode som? chegar esse microfone mais pra perto de você, aí, beleza? Quanto mais próxima dele você ficar, nessa é melhor. a qualidade. Beleza? Tá. Posso ir, jovem? Jurubebas? Sim, Jurubebas, o pior e o melhor podcast do planeta. Muito bem, hoje vamos falar sobre um assunto que muita gente acha que sabe, né? Os motivos e tal. Mas, na verdade, é o velho e indesejável senso comum agindo, né? O assunto de hoje vai ser tratado com uma especialista. Ela é cirurgiã dentista, ela é especializada em diagnóstico de halitose, por exemplo, de problemas salivares. Ela é conselheira da Associação Brasileira de Halitose, ou seja, alguém que sabe de cor e salteado tudo sobre esse assunto. Então, portanto, estamos assim ancorados aqui em muito conhecimento e muita experiência. E por isso, nenhuma bobagem vai ser falada aqui hoje, né? Então, presta atenção. Já vou dizendo para você que se você conhece pessoas, e todo mundo conhece alguém que tem halitose, né? O popular mau hálito, né? Esse é um programa que essa pessoa, com certeza, deveria assistir. Por quê? Porque também, com certeza, aqui serão expostas soluções para isso. Beleza? Então tá bom. Então é isso. Como eu não entendo, não sou especialista nessa área, né, mas já fiz muitas entrevistas e tal, também, com toda certeza, vou aprender muito aqui hoje com a doutora Karine Magalhães. Doutora Karine, prazer imenso tê-la aqui. Esse é um assunto que eu tenho certeza interessa a milhares, milhões de pessoas mundo afora, né? E como esse assunto ele é extremamente sensível, né? Um vídeo, um podcast pode elucidar lá a pessoa, só ela, sozinha, para depois será e tal, não sei o quê, e aprender muito e achar um caminho para resolver esse problema que incomoda todo mundo. Justo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Leal. Eu já vi, pelo que a gente já conversou antes, que vai ser uma conversa extremamente inteligente. Eu adoro quando eu sou convidada e eu recebo assim perguntas que realmente que a pessoa entende do que está me perguntando, que está falando. E eu já senti isso aqui. Leal, o prazer é todo meu. E você disse assim, todo mundo sente isso. Realmente, o problema do hálito, do mau hálito, afeta 32% da população mundial. Nossa. Ou seja, é um problema de saúde pública, mas que, infelizmente, até hoje, a gente não tem, por exemplo, esses tratamentos, esse diagnóstico fornecido pelo SUS. Porque, como você bem disse, a gente tem diversas especialidades dentro da saúde. Então, um ortopedista, um cirurgião dentista que faz implantes, outro que faz tratamento de canal, que é endodontia, as próteses. E há também aqueles especialistas que estudaram a halitose, que estudam. Como você disse, você irá aprender alguma coisa. Todos os dias eu aprendo, todos os dias nós aprendemos. Você que é especialista, imagina quem não é. Justo, porque a ciência vai mudando e a gente vai descobrindo novas terapias, novas formas de diagnóstico. Isso na área da saúde, em todas as áreas, eu acredito. As coisas não estacionam. Então, por isso que todos os dias tem artigos científicos sendo publicados mundo afora sobre diferentes assuntos e, é claro, inclusive sobre a halitose, que é o mau hálito. Agora, é um absurdo, já me surpreendeu de cara que o SUS, que essas terapias ou que a halitose em si não esteja sendo vista ou olhada, né, ou considerada pelo Sistema Único de Saúde de outra maneira. Sim, é visto de uma certa forma, por exemplo, na odontologia a gente tem diversas áreas. Então, a área que cuida da periodontia, que são as doenças da gengiva, a área que cuida de tratamento de canal, que é a endodontia, das próteses, das restaurações, então são diversas áreas. Quando uma pessoa busca os tratamentos pelo SUS, ela vai receber o tratamento para aquela área específica, mas não que vai ter um profissional que realmente seja qualificado no diagnóstico da halitose, porque o diagnóstico da halitose é entender o mundo
conjunto de situações que pode afetar a qualidade do hálito, demonstrando que isso pode ser indicativo de alteração de fluxo salivar, de uma língua suja, de dentes maltratados, de restaurações insatisfatórias, de câncer, de doenças das vias aéreas superiores, como sinusite, rinite. Então, assim, são várias possibilidades que a gente tem. A gente tem exames bem específicos, tem como avaliar fluxo salivar, qualidade salivar. Então, infelizmente, por que não é visto pelo SUS? Por que os planos de saúde não cobrem isso aí? É porque, na verdade, até hoje, a halitose não é uma área que é reconhecida como especialidade nem da odontologia, sendo que mais de 90% dos casos de halitose são relacionados à boca, e nem pela medicina. Então, por exemplo, a parte gástrica, né, sistema gastrointestinal, ele é responsável por 1 a 2% dos casos. Só isso? Só isso. E é quem leva a grande culpa, normalmente, que a gente sempre escuta, né? Karine, meu hálito vem do estômago. Não vem, raramente vem. Então, 1 a 2% é um número muito baixo. Seguido disso, os problemas das vias aéreas superiores. Então, a 7 a 8%. A halitose ela é praticamente de origem bucal, sim. Então, é um desequilíbrio que a gente precisa corrigir. Só que enquanto o Conselho Federal de Odontologia não reconhecer que a halitose ela precisa ser dada como habilitação ou especialidade, o SUS não vai preparar esses profissionais que atendem. Os planos de saúde não vão fazer cobertura tanto de diagnóstico quanto de tratamento. Então, são 32% da população mundial que passa pela halitose. Fácil fazer essa conta. 3 vezes 8, 24. 2 bilhões e 500 milhões de pessoas. Muita gente. 2 bilhões e 500 milhões de pessoas mundo afora têm problemas de halitose. Sim. E pelo que você está dizendo aí, 2% de problemas estomacais, mais de 7 a 8 de vias respiratórias, 90% dos problemas estão na boca. Sim. E mesmo assim, a odontologia ainda insiste em achar que não. É assim, o Conselho Federal de Odontologia, o CFO, ele até denomina nós que estudamos a halitose como especialistas. Quando tem alguma matéria, por exemplo, veiculada em qualquer meio de comunicação, o especialista em halitose. Mas, na verdade, não é especialização. O Conselho Federal, o Conselho Regional de Odontologia de Goiás, por exemplo, ele tem a Câmara Técnica de Halitose, da qual eu sou presidente. Mas a gente ainda não tem essa habilitação. Primeiro, a gente faz como habilitação em um processo de reconhecimento de área e depois a especialização, se for o caso. E até hoje a gente não tem isso. A própria Associação Brasileira de Halitose tem, acho que esse ano, agora dia 31, não sei se 26 ou 27 anos que ela completa. Então, assim, são profissionais, cirurgiões dentistas, alguns médicos fazem parte. A gente tem encontros, eventos científicos da associação, campanha nacional de combate ao mau hálito, que acontece todos os anos. E ainda assim... E mesmo assim... Sabe por quê? Porque, na verdade, é uma área que agora que começou a despertar o interesse assim mais acentuado da indústria. Então, por exemplo, assim, a indústria de cosméticos, vamos dizer cosméticos, que são produtos para higiene bucal, creme dental, enxaguante bucal, hoje se comercializa pela internet, eu digo que são as prateleiras da internet ou as prateleiras físicas mesmo de farmácia e supermercado. Então, a gente tem uma série de diversos produtos que a maioria deles diz, vamos acabar com o mau hálito e clarear os dentes. Então, as promessas são imensas. E são, em grande maioria, mentirosas mesmo. Né? Porque elas não atingem esse objetivo de jeito nenhum. Justo, porque o tratamento da halitose, ele precisa ser identificado, o que está causando, precisa ser controlado. Assim como qualquer problema de saúde que você tem. É a mesma coisa de alguém disser que um antitérmico vai resolver o problema da infecção que está causando a febre. Não tem nada a ver. Uma excelente comparação. E aí, então, a gente precisa realmente desse reconhecimento da parte dos conselhos federal de odontologia e os conselhos regionais pelo Brasil. Agora, engraçado você estar dizendo isso, e aí eu estou me lembrando aqui, né, que nós temos um Congresso, né, um poder legislativo, e que com certeza, eu não posso dizer quem é ou quais são, mas lá tem muita gente ligada à saúde. Médicos, por exemplo, que se candidataram a deputado federal, às vezes até senador. Sim. E tal, estão lá. Mas eles não levantam essa bola. Eu não consigo entender por quê. Né? Como que o Congresso... Porque esses números que você está passando,
Vamos falar do Brasil. O Brasil tem 210 Sim. milhões de pessoas. Ora, então nós temos 60 milhões, no mínimo, com problema Sim. De halitose. Sim. Ou seja, esse problema, será que esses caras vão acordar quando? Ó, se você propõe aí uma regra, uma lei, uma legislação, né, uma política pública que vá nessa direção, que inclua no SUS especialistas nessa área e tal, não sei o quê, você está atingindo 30% da população. Isso é um número enorme e isso não é feito. Quer dizer, então fica aqui, né? De repente alguém vai assistir o podcast e falar assim, escuta, cobra aí do seu senador, do seu deputado federal, cara, que é um absurdo um troço desse. Sim. Infelizmente, você deve ter noção disso, mas a área odontológica, ela passa muito despercebida. Com certeza. As pessoas dão mais atenção à saúde médica, vamos supor, infelizmente lá no passado, aqui no Brasil principalmente, né, se separou a boca do corpo, como se a boca fosse um órgão à parte. Então a odontologia, ela não faz parte da medicina. O corpo vai, a boca fica em casa. Isso aí já é uma coisa errada, né? Mas, então a gente não tem esse cuidado certinho, nem da parte, por exemplo, da prevenção. Então, a odontologia hoje, ainda hoje, 2025, ela é mais curativa do que preventiva. Quando a gente previne, a gente já evita cárie, evita tratamento de canal, evita implante e evita o mau hálito. Então, assim, a gente tem que dar atenção realmente para a parte preventiva. Aqui, a gente está numa região muito privilegiada, né? Que é Centro-Oeste. A gente não tem o mesmo índice de cárie que tem no Norte, no Nordeste, que tem... O Sul e Sudeste também estão um pouco acima, às vezes, do Centro-Oeste. Então, a gente precisa que essas crianças, essa geração de agora, ela continue, porque já melhorou muito essa situação na odontologia, do índice de cáries, da cárie, né? A própria, o próprio flúor que está na água, né? Sim, os cremes dentais, já ajudou bastante e tal. Melhorou, mas eu ainda acho um absurdo. Pra você ver, eu já aprendi 3 coisas aqui hoje. Olha só, a gente praticamente nem começou ainda o podcast. Eu já aprendi que só 1 a 2% vem do estômago, que era uma coisa que eu achava o contrário. Sim. Né? A maioria então, acha. A maioria acha isso. Mas é só a halitose que vem de problemas gastrointestinais, 1 a 2% só. Ok. Vias respiratórias, sinusite, rinites e tal, não sei o quê. No máximo 8%. Então, somou 10%. 90% está na boca. E aí, quais são os problemas que a gente tem na boca? Problemas na gengiva, problemas de cárie, problemas de canal, de infecção aqui, infecção ali. Tem a famosa língua na boca, que é um negócio que, se não for bem... as pessoas não sabem. É impressionante como alguém acha que tem que escovar os dentes e a língua tem que passar batida. Assim, não é necessário. Outra coisa muito, muito interessante da gente dizer aqui é como que essas informações não chegam nas pessoas. E aí, você diz assim, Leal, a gente lá na Associação Brasileira estamos há 20 e tantos anos lá fazendo campanhas anuais e tal, não sei mais o quê. Bom, ok. Agora, eu vou te dizer aqui uma verdade. Eu trabalho na comunicação há 40 anos, né? Eu nunca vi um veículo de televisão de alcance nacional, de concessão pública, seja rádio ou televisão, encampar uma campanha dessa. Tá aqui, ó. Essa campanha aqui, ó, é a de 2025. Tá vendo aí? Isso, a Associação Brasileira, né, de Halitose está fazendo isso. Então, isso aqui deveria estar em todos os veículos. Todos os veículos deveriam estar comprando esse peixe. Porque isso aqui é utilidade pública, assim, prioritária, né? Mas não acontece. E por que não acontece? Descaso, falta de profissionalismo,
falta de fiscalização, porque os veículos de concessão pública, eles têm lá uma taxa, né? Isso sempre existiu, a lei diz, tem que ter tanto por cento de conteúdo, de notícia, não sei o que e tal, mas nunca respeitaram nada e nunca foram cobrados por nada, porque a maioria desses veículos está nas mãos de pessoas que têm influência política. E por isso vai dessa forma. Só que agora nós temos a internet. E a internet ela está democratizando essa informação de alguma maneira, apesar de todos os problemas que isso tem trazido também, porque virou um festival de fake news, né? Outro dia eu vi um anúncio, doutora, de um óculos cuja lente é grau automático. Olha só, eu quero abrir aqui um parênteses. O sujeito tem que ser muito otário, muito bobo, muito Zé Mané para acreditar que uma lente, essa aqui é uma lente de grau, ok? Para isso aqui eu fiz um exame, não sei o quê, aí a lente foi fabricada, levando em consideração os problemas que eu tenho na visão, não sei o quê, para virar isso aqui, uma lente apropriada para o Antônio Leal, beleza? Aí tem uma propaganda rolando na internet que o óculos, a lente, faz isso automaticamente. Tenha dó. Talvez você se recorde do shampoo, ponta seca, raiz oleosa. É a mesma coisa. Pois é, a mesma coisa. Igual. E nas farmácias, nas drogarias, né, na internet e tal, assim, você encontra dezenas, centenas de produtos que resolvem o problema do mau hálito. E as pessoas continuam tendo halitose do mesmo jeito, porque a informação não chega lá. Pessoal, a halitose você resolve a partir de um diagnóstico. Sim. Não tem como você resolver um problema sem saber de onde ele está vindo. Ah, não, você escova o dente, talvez diminua ali naquele momento e tal, mas o foco está lá. Sim. E qual é o foco? É rinite, é sinusite, é problema estomacal, é cárie, é gengivite, é o quê? Você precisa saber, e para isso você precisa de um especialista para ir lá e diagnosticar. Seu problema está aqui, vamos resolver esse problema e aí a sua halitose acaba. Parece um raciocínio fácil, né? Sim. Mas a própria indústria causa uma dificuldade enorme para isso, porque eles prometem que esse processo pode ser resolvido, doutora, de forma muito mais simples, muito mais fácil. Basta você comprar um produtinho qualquer numa farmácia e usar ele, ou enxaguar a boca, ou sei lá o que e tal, e o problema estaria resolvido. E a gente sabe que não é assim. Doutora, eu posso só fazer uma... Sim. Eu vou te contar uma situação. É o seguinte, a halitose, ela vem crescendo cada dia mais. As pessoas estão tomando conhecimento de como prevenir, a que profissional recorrer. Só que, infelizmente, para tudo tem oportunistas. Mais ou menos há 30 anos, um jornalista americano disse que a halitose era uma doença, talvez, comercial. Porque ele já estava vendo que as pessoas, as empresas estavam tomando aquilo como uma oportunidade de, por exemplo, assim, eu tenho um problema, só que esse problema, nossa, é muito, muito maior. Como se fosse, eu tenho uma formiguinha e eu tenho um elefante. É como se fosse um elefante e que a indústria em si tem que tomar providências para vender. Olha, você fica preocupado com isso, então você começa a desenvolver um elixir, um spray, um creme dental, um enxaguante, uma escova mágica, né, como você disse sobre o óculos. Então, a gente tem essas situações. Agora, essa situação que se chama Monitoring Disease, ela realmente está mais frequente agora. Então, as pílulas, as cápsulas, esses elixires, e-books. Então, qualquer pessoa hoje em dia, qualquer profissional ou não profissional, resolveu que fazer 10 páginas num PDF, isso vai ajudar a pessoa que passa pela situação. Então, o trate em casa, sozinho, sem diagnóstico, lendo 10 páginas de PDF,
Isso é um autotratamento. Então, essas situações que às vezes custam R$ 9,90, agora está muito na moda, né, o 7 no final, então vamos pôr R$ 27,70, R$ 19,90, coisas do tipo. Então, assim, é um valor baixo, então não vou perder tanto. E as pessoas compram esses produtos. E não adianta nada. E como você disse, não adianta nada. Você já sempre disse isso não já adianta algumas nada. vezes. Não adianta nada. Por quê? Porque ela tem que identificar. Por exemplo, uma das maiores causas da litose, a principal é a saburra, que é a placa, o biofilme que se forma sobre a língua. Só que normalmente a língua ela é comprida e as pessoas veem só aqueles 2/3 da língua. Estou limpando até aqui e a parte de trás. Então, a ânsia de vômito, a dificuldade, eu penso, eu vou vomitar, eu vou, sei lá, broncoaspirar de repente, né, vou passar mal, vou ficar engasgado, coisas assim do tipo, evita que a pessoa limpe essa parte posterior. Então, hoje a gente tem produtos específicos para ajudar na limpeza, a gente tem tanto limpadores quanto géis, spray, tudo que pode facilitar. Não é uma tarefa fácil. É uma tarefa que é difícil fazer essa remoção dessa placa sobre a língua. As outras situações, como por exemplo as doenças da gengiva, isso aí, Leal, vem sendo falado desde que a odontologia existe. Então a gente sabe, antigamente, talvez ainda tenha pessoas aqui, mesmo no Centro-Oeste, que as pessoas pensem, eu vou morrer sem dentes. Porque antigamente as pessoas morriam muito jovens, aproximadamente 50 anos, já era super idoso, e sem dente, com dentaduras, né, que são as próteses totais. E aí alguém talvez ainda pense isso aí hoje. Não, o dente cai mesmo, o dente cai, eu vou usar uma dentadura. Vai chegar a minha época de usar dentadura. E caía por causa das doenças periodontais, ou se não por causa das iatrogenias, que era a remoção de dentes sem necessidade. Teve uma carizinha, vamos tirar, não vamos fazer tratamento de canal, não. Não, vai cair mesmo, então vamos logo tirar isso aí. Então, assim, muitas pessoas no passado ficaram prejudicadas. As doenças periodontais, elas fazem parte. Por exemplo, não gosto de usar fio dental, não passo fio dental. Se você não passa fio dental, a conta não vai fechar. Não tem como essa conta fechar. Então, fio dental, duas vezes ao dia. Porque a escova não chega lá. Entre os dentes, ou o fio dental, ou também as escovas interdentais, a depender da situação. Se tem implante, se tem espaços, qual que é o espaço que tem. Então, cada caso é um caso. E aí você não conhece a sua boca, porque a boca dos dentes, as gengivas, é igual às costas, são iguais às costas. Não tem como eu ver, mesmo que eu pego um espelho, que eu olho aqui, coloque aqui o espelho, olho para o outro, né, para ver esse reflexo, não tem como. Eu sou cirurgiã dentista, eu não conheço a minha boca. Eu conheço quando eu vou ao meu dentista, que ele fotografa, ele me mostra. Aí eu falo assim, nossa, eu nem sabia que estava assim. Então, isso acontece com todos nós. Então, e a saúde, ela não é estática, ela é dinâmica. Então, assim, em relação hoje à boca, não tem nada, amanhã pode ter. Em relação a tudo. Então, por isso que a prevenção, ela deve fazer parte para a gente evitar de cair nesses golpes que tem por aí da internet, né? Agora a internet é onde a gente realmente recorre para tudo, principalmente agora com a inteligência artificial. Então, essa questão de autotratamento, de acreditar nessas promessas milagrosas dos óculos com lente automática, né? Com um grau automático, igual você disse, eu olho para cá, vai dar um grau e de repente a reflexão de luz e aí vai controlar. Então, isso aí talvez essa, como é que se diz, um efeito meio camaleão, né? Talvez dessas lentes existe, aí. Né? Na verdade, isso não existe, isso isso é picaretagem mesmo. Só que as pessoas, muitas vezes, mesmo que custe, sei lá, R$5.000 uma lente dessa, às vezes elas acreditam, vamos tentar, né? São R$5.000. R$5.000, daqui a pouco eu recupero esse valor. Só que você não recupera a sua esperança, né? E assim, a gente já falou no início desse podcast dos problemas que a gente tem, da falta de políticas públicas, dos problemas da própria odontologia não reconhecer a especialização, a especialidade, né? Não valorizar, porque na minha cabeça, isso é uma maneira indireta de não valorizar o diagnóstico. Sim. Na solução desse problema. Então, assim, se eu estou lá no Conselho Federal e eu estudei odontologia, eu tenho que ter total consciência de que, para solucionar a litose, tem que haver um diagnóstico.
Ou seja, isso é mais do que basicão. Agora, se eu dificulto, ou se eu não levo isso em consideração, porque, sei lá, isso pode ser ruim para a indústria, né? Porque um paciente que chega até você e você confirma, através do diagnóstico, o problema da litose dele, você vai resolver aquilo e ele não será mais refém dessa propaganda enganosa. Sim. Que vai dizer, não, você faz isso, faz aquilo, compra isso, mastiga aquilo e não sei o quê. Ou seja, talvez tenha também esse tipo de interesse. Sim. Né? Ligado a uma coisa de, a indústria vai perder se a gente começar a trabalhar nessa área. Quem mais perde, na verdade, hoje é o SUS, porque aí as pessoas vão com essa finalidade assim, de diagnóstico preciso, aí primeiro elas recorrem ao gastroenterologista, depois ao médico otorrino, e aí eles começam um monte de exames desnecessários. Aí faz tomografia, faz ressonância, faz outros exames de imagem, exames séricos de sangue, né? Fazem um monte de exames que são desnecessários. E pagos pelo Sistema Único de Saúde. Sim. Essa despesa poderia Justamente. Não existir. Justo. Seria uma economia para o sistema público. De novo, doutora, eu quero chamar a atenção aqui dos nossos, entre aspas, eu gosto de chamar assim, porque eles, na verdade, eles não são nada disso, congressistas, né? Não são congressistas coisa nenhuma. Eles são chantagistas, na verdade. Porque o Congresso hoje virou uma associação chantagista mesmo. Enfim, mas tem gente boa lá, tem gente honesta, tem gente bem intencionada, claro que tem, mas infelizmente é a minoria. Bom, então eu quero atingir essa minoria. Escuta, você sabia que bilhões poderiam ser economizados, né, se o sujeito que tem problema com halitose procurasse o SUS e tivesse um diagnóstico, e isso evitaria centenas, dezenas, sei lá, milhares de exames que vão ser feitos à toa. Por quê? Porque o cara procurou um gastroenterologista, porque ele procurou uma pessoa que não está habilitada para aquele diagnóstico, e isso vai trazer um custo que poderia ser evitado. Sim. Simples assim. Ora, então, peraí, se a gente poderia evitar esse custo, e com tantos especialistas desses governos todos que nós tivemos até aqui, né? Por que isso não é feito? Né? Assim, sabe? Surge essa interrogação e eu fico pensando, mas como assim? Quer dizer, então, que eu poderia aqui, numa teoria conspiratória, dizer, não é interessante para a indústria laboratorial que o volume de exames caia. Não é interessante para quem recebe do SUS por exames, que esse número de exames caia. E então, certas coisas, certas atitudes que poderiam diminuir esse custo não podem ser feitas, porque vai causar prejuízos na iniciativa privada. Eu estou levantando aqui uma bola que deveria ser levantada lá no Congresso. Deveria ser levantada lá. Não, vamos pesquisar isso, vamos saber, vamos ter certeza, porque se isso está acontecendo, deveria não estar acontecendo, porque além de prejudicar o cidadão que foi lá atrás de um diagnóstico e não encontrou, porque pede uma endoscopia, tá, e aí? Biópsia. Endoscopia, biópsia, sei lá o quê, qualquer tipo de exame. Coisa que um profissional habilitado em halitose descobriria em 15 minutos ou meia hora, sei lá o quê, né? E agora, a gente numa consulta. Nós estamos assim, o CFO tem uma pessoa que está nessa diretoria e que realmente entende de halitose. Ele é um professor, ele é do Nordeste e ele tem apoiado muito essa causa. Então, agora temos esperança, porque assim, só quem realmente estuda a área, que sabe. Entende, igual você disse, todos os profissionais que estão dentro do CFO, do CRO, todos são da área. Não é ninguém, a não ser talvez uma secretária. Lá não tem pedreiro, não tem engenheiro. Não, são cirurgiões dentistas. Lá não tem lanterneiro, lá então, não tem jornalista. Não, lá tem dentistas. Sim, agora temos essa esperança. Agora vamos para outro fato também que acontece.
Infelizmente, hoje, o mundo da estética tomou conta. As pessoas se preocupam. Ganhou um pouquinho, eu vou ser muito honesta aqui com você. Ganhou um pouquinho mais de dinheiro. Como influencer, como jogador de futebol, como cantor. Primeira coisa que faz, colocar o que é chamado de lente dental, que são as porcelanas ou facetas em resina. Isso aí é uma das grandes causas de halitose, principalmente no meu consultório aqui em Goiânia, que as pessoas em Goiás são muito preocupadas com estética, tá? A outra situação... Ou seja, as plaquetas ou lentes e tal podem provocar halitose. Desde que mal realizadas. Okay. E desde que a pessoa não cuide, porque a questão de... eu tenho o dente... Para fazer uma estrutura sobre esse dente, para ter uma pecinha, que no caso é a faceta ou lente de contato, como muitos chamam, é preciso um desgaste entre o dente e essa peça vai ter um cimento. Uma hora esse cimento degrada, até mesmo porque nada na odontologia nem na nossa vida é definitivo. Uhum. Se o profissional ele deixa um pouquinho dessa cola, que é esse cimento, dentro da gengiva, entre os dentes, isso é um processo inflamatório que é contínuo, que só acaba se remover essa peça, ou seja, vai ter que fazer um retratamento. São poucos os casos que eu vejo de tratamento estético bem realizados. É claro, tem muitos profissionais bons, mas a maioria dos casos que eu vejo, a gente tem o que a gente chama de invasão do espaço biológico. É entrar dentro da gengiva, então aquilo é como se eu tivesse lavando louça e um bombril, uma ferpinha entrasse no meu dedo. Enquanto eu não pegar a pinça, ou se ela for longa e eu puxar com o dedo, ela vai as unhas, causar inflamação. Enquanto eu não tirar, vai um ficar corpo inflamado. estranho ali. Só que a gengiva, ela não consegue te dizer aquilo. Ela começa, às vezes, uma inflamação leve, avermelhada, dolorida. Aí, muitas situações, a gente já tem pus, sangramento, mau cheiro. Então, isso aí já é, assim, uma excelente fonte de nutriente para as bactérias que fazem a halitose. Isso é a doença periodontal, isso é a gengivite. Então, essa é uma das situações. E aí, quando a pessoa, o profissional, se dedica muito, ele só quer saber, normalmente, de ganhar dinheiro. Isso está muito comum. O número de faculdades de odontologia em Goiás e pelo Brasil cresceu muito. Nós temos diversos cirurgiões dentistas. Essa turma mais nova que está entrando, ela já quer entrar, ganhar uma fortuna, né? Então, assim, os valores, o relógio, o carro, sei lá, as viagens maravilhosas, caríssimas. Então, assim, já entra já achando que aquilo lá vai ser, né? E oferecem. Então, vamos supor, às vezes coloca-se 20 lentes na boca, cobra um valor assim super baixo e faz de qualquer jeito. O paciente, ele é leigo, ele não entende de nada, começa a aparecer o problema, vai ter que substituir aquilo lá. Então, hoje, na área da saúde, tanto na odontologia quanto na medicina, a gente tem uma redução de profissionais que realmente estejam atentos a tratar o que é necessário. Então, há subdiagnóstico, porque os profissionais não estão preparados para fazer diagnóstico como da halitose e outras doenças bucais ou sistêmicas. Então, esse é um grande problema. Então, o número de profissionais que atende a halitose hoje no Brasil é mínimo, mas o número de cirurgiões dentistas é extremamente alto. Super alto na medicina, na odontologia, só que eu prefiro fazer uma harmonização orofacial, eu prefiro fazer as lentes, porque as pessoas querem comprar isso aí. E aqui no nosso estado... É a estética, né? É a estética. Ou seja, é engraçado você falar sobre isso, né? A estética é um negócio, ela... Se alguém fizer uma pesquisa, né? Intitulando essa pesquisa assim, os malefícios da estética, eu acho que nós vamos estar diante de uma situação catastrófica, né? Mostrando o quanto a indústria leva as pessoas ao erro, né? E com uma técnica muito, na minha opinião, muito até primária, né? Que é assim, quanto mais bonito você é, ou quanto mais bonita você é, mais portas abrirão para você. Como se alguém aturasse uma beleza burra por mais de meia hora. Sim. É engraçado isso. É assim,
a mulher é linda, e aí eu achei que eu precisava de uma recepcionista linda na minha empresa, e aí eu contratei aquela mulher linda. Só que ela é um jumento. Só que ela é uma pessoa completamente despreparada. Ela vai começar a fazer merda, ela vai começar a tratar as pessoas da forma equivocada, errada, sei lá o que e tal, e ela vai ser demitida por isso, porque empresa nenhuma atura isso. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu nunca ouvi dizer que alguém passou numa prova por ser bonita, a não ser em concurso de beleza. Né? Então, assim, ó, não é a beleza que vai te transformar numa, sei lá, numa jogadora profissional, competente e tal, numa tenista, numa pedreira, numa dentista, numa engenheira, numa médica, nada. A beleza, ela tem que ser levada a um nível, na minha opinião, né, a um nível correspondente à realidade. Então, o que a gente vê por aí? A estética transformando pessoas em coisas que não se parecem com elas mesmas. Então, por exemplo, outro dia eu estava conversando com um amigo, dentista, e ele falou, eu apontei para uma figura, né? Ele falou, não, esse aí é o popular Dentimentex, que é um tipo de serviço brega, bem brega, que fazem na boca das pessoas, e o sujeito parece que tem lá uma série de mentex na boca, porque aquilo ficou horroroso, porque aquilo não corresponde à realidade, aquilo não é normal, não tem a qualidade estética que deveria ter. Sim. Porém, o mercado da beleza, o mercado da estética, levou aquela pessoa ao erro, porque ele viu lá uma figura, né, pública que fez um tratamento e aí, na cabeça dele, o tratamento que ele vai fazer é o mesmo. Sim. Né? Só que não é. E aí, isso já fez com que pessoas ficassem deformadas por conta de cirurgia plástica feita por qualquer um, porque até hoje eu não consigo entender como que o sujeito forma, né, em medicina, autorizado a fazer qualquer procedimento. Essa é a realidade. Agora, ele tem que ter a responsabilidade de não fazer uma cirurgia no cérebro de alguém se ele não tem a especialização correta, mas como médico ele está autorizado a fazer. Sim. Né? Sim. E talvez na odontologia seja a mesma coisa. Ora, então nós temos aí uma série de pessoas fazendo cirurgia plástica que nunca passaram pela especialização, transformando pessoas em verdadeiros monstros. Ou seja, e como que aquelas pessoas foram parar na mão de um sujeito despreparado para fazer aquele tipo de coisa? O mercado da estética. Sim. Que agora, doutora, na internet, ele está, assim, absurdamente avassalador. Por quê? Porque tem lá uma influencer, né, ou um influencer, vivendo ou tentando dizer para as pessoas, ou mostrar para as pessoas um tipo de vida que é completamente mentiroso para a maioria das pessoas, inviável, né? Mas as pessoas estão indo naquela direção. E aí, nesse contexto todo, ou seja, nesse caldeirão de turbulências aí, eu fico imaginando como deve ser navegar com o barquinho lá da halitose. É super difícil, super. Essa é a minha próxima pergunta. Como é que é esse dia a dia? Difícil. Primeiro eu quero voltar nessa questão da estética. O apelo da estética é porque, assim, eu não tinha nada de dinheiro, eu era super pobre, tive uma infância pobre, ganhei um pouquinho, isso é um status social. Então, colocar dentes porcelanas é a primeira coisa que normalmente eles fazem. Então, eles vão em busca disso aí porque outras pessoas já fizeram. A gente tem observado que isso está retrocedendo, né? Teve a época tudo tem uma época, né? Uma moda, né? Teve a época de tirar uma gordura que tem na face, que é a bola de bichar, para ficar com a face mais chupada, mais afundada, porque o malar ficava mais exposto. Isso já caiu, graças a Deus isso caiu. Então, assim, as coisas vão... Mas quem fez, está feito e está lá não com tem o mais pepino. como.
é irreversível. O problema dessas questões estéticas, a maioria é por causa da irreversibilidade. Você disse sobre estar realmente qualificado, especializado para tratar. Na área da odontologia, todo cirurgião dentista, a nossa profissão, a denominação correta é cirurgião dentista. A gente termina a graduação e aí nós podemos exercer desde a ortodontia, implante, qualquer coisa, restauração, canal, tudo. Você sai porque faz uma clínica, então você pode fazer qualquer área. Mas a gente sabe que um especialista que está estudando só aquilo, ele é muito melhor. Então, assim, se eu tiver a possibilidade, sempre que possível, de buscar um especialista, como você disse, né? Às vezes o profissional ele nem estudou para cirurgia plástica, ele tem uma noção, mas ele está lá fazendo, mesmo que às vezes seja proibido pelo conselho dele. Dentro da odontologia, a gente também tem essas situações. Então, assim, o que eu recomendo para a população em geral, que é sempre que possível, se você precisa daquela especialidade, por exemplo, eu preciso de fazer prótese, procura um protesista, o especialista em prótese, não é o protético. O protético é quem faz a parte laboratorial. Eu preciso de fazer exame para ver minha disfunção salivar. Então, tem profissionais que eles são qualificados nessa área. Então, não existe habilitação e nem a especialização de doenças salivares. Mas existem os profissionais que realmente estudam, porque é um estudo que é bem complexo. Então, assim, sempre que possível, né, ter esse acesso ao profissional específico vai te ajudar, vai te livrar de problemas. Às vezes, de vez em quando, a gente vê e fala assim, fulano morreu porque extraiu o siso. Não é que a extração de siso vai matar a pessoa. Isso depende. A quem que você se... Como é que essa cirurgia foi feita? Esse em que condições sanitárias? Ele estava preparado, ele viu os seus riscos antes. Ontem eu fiz uma endoscopia e colonoscopia pela primeira vez. E minha prima, que é médica, tinha falado assim, olha, toma muito cuidado, porque eu vejo muitos problemas em relação à colonoscopia. Aí eu fiz de manhã. E eu estava assim, exausta, porque a gente não dorme de um dia para o outro, né? Não sei se você já realizou esse exame. E o preparo é horroroso, né? Então, é assim, a noite inteira no banheiro. E à noite, quando eu estava vendo a rede social lá, aí estava uma notícia que uma pessoa tinha morrido porque fez uma colonoscopia. Ela ficou, um exame que dura 20, 30 minutos aproximadamente, ela já 2 horas já e ninguém dava informação para a família. E a mulher faleceu em decorrência desse exame. Ou seja, será que o profissional realmente estava preparado para aquilo? E aí depois a população inteira, porque um exame desse, esse aí é para rastrear se a pessoa tem algum risco para câncer. Então é muito melhor eu pegar um problema que está começando do que um problema que já está avançado, que muitas vezes não tem o que fazer. Só que a população começa a ficar com medo, por quê? Porque vê uma notícia dessa. Então hoje eu tenho diversos pacientes que têm medo de extrair sisos. Com certeza, agora a colonoscopia no estado de Goiás vai demorar um pouquinho para as pessoas esquecerem que isso tem aconteceu. Risco. E é claro que tem risco. Qualquer procedimento tem risco. Deitou na minha cadeira, é meu paciente, dependendo, se a pessoa tiver uma estada, anestesia, agora ela pode. Por que essa pessoa morreu? Essa colonoscopia foi feita de forma errada? Houve uma perfuração do intestino? O dormonide que ela tomou foi o que matou ela? O que aconteceu? Justo. Né? Ou seja, já começa por aí. As informações, elas chegam de tal forma para serem eficientes para gerar audiência. E normalmente, né, para gerar audiência, você tem que suprimir dados, diminuir texto, não sei mais o que e tal. Ou seja, acaba que você não fala o que deveria ser dito para evitar que aquilo cause um problema, por exemplo, de amedrontar as pessoas que precisam daquele exame, que vão deixar de fazer e vão ter problemas muito mais graves depois. Sim. Saúde, doutora. Saúde é um caso muito sério, principalmente em países como o nosso. Sim. Né? Que a gente tem aqui uma deficiência enorme de civilidade. Por quê? Porque civilidade implica educação, né? E nós aqui ainda estamos muito atrasados nesse aspecto. E para piorar ainda mais a nossa situação, o Brasil é um país extremamente religioso. E aí é que piora mesmo, né? Porque aí
as crenças se metem nesse meio, né? Ou seja, muita gente não tem uma seita religiosa aí que não aceita que as pessoas façam exames de sangue, por exemplo. Olha, tem isso existe. Testemunha de Jeová não aceita. Ou seja, além de tudo, além da falta de educação, ainda tem a religião com seus dogmas, com as suas mentiras, com um monte de coisas que são patéticas, mas que por medo, né? Por medo, que acaba gerando fé, as pessoas acreditam, ou elas se dispõem a aceitar aquilo, e aí fica muito mais difícil. Na área da saúde, os profissionais, por mais preparados que eles estejam, eles enfrentam uma dificuldade enorme de convencimento, né? Você precisa fazer isso, por isso. Não preciso, porque não sei o quê, porque o padre falou, porque o pastor falou, porque não sei quem falou, porque eu fiz uma cirurgia não sei aonde. Enfim, temos aí uma questão muito grave. Nos países mais desenvolvidos que existem no nosso planeta, existe uma relação inversa. Menos religião, mais desenvolvimento social, menos desigualdade, mais tudo, né? Vamos citar aqui, por exemplo, países como Japão, Coreia do Sul, Alemanha, Inglaterra, França e tal, não sei o quê, que são países sem essa coisa sabe, que acaba influenciando na vida das pessoas de forma maléfica, trazendo mitos, trazendo lendas, trazendo bobagens, mentiras, dogmas, ou seja, um monte de coisas. Só para lembrar um aqui, lá atrás, há muitos anos atrás, né, várias recém-nascidos morriam de tétano, porque se acreditava... Mal do 7º dia, né? Não só, e a teia de aranha, teia de aranha que eles passavam no umbigo da criança para cicatrizar. Né? Ou seja, sabe essas coisas todas que vêm por falta de educação mesmo, né? Enfim, e a área da saúde, ela sofre muito mais do que as outras, muito mais, porque está lá a senhora tentando, por décadas, convencer as pessoas que o diagnóstico da litose é fundamental para a solução do problema. E nem as autoridades constituídas de um país com esse nível de educação escutam esse chamado, escutam essa necessidade que grita aos quatro ventos, né, que já deveria existir. Sim. Um motivo prático que a senhora disse aqui hoje. Escuta, Leal. Você tem ideia de quantos milhões de reais seriam economizados com exames desnecessários porque o diagnóstico não é feito da forma correta? Basta esse raciocínio para que existissem políticas públicas indo nessa direção. Sim. E, na verdade, não tem. Elas não estão aí. Sim. Dá para a gente até pensar na questão de reposição de dentes, né? Reposição de dentes pelo Sistema Único de Saúde com prótese. Então, assim, olha lá. E aí, por exemplo, a gente tem situações melhores? Temos os implantes dentários. Então, isso aí poderia ser feito? Poderia. Alguns fazem, mas a minoria. Então, assim, qualidade de vida. Então, ter dentes para mastigar é qualidade de vida. É fundamental. Porque isso vai gerar problemas. E se for para o Sistema Único de Saúde, vai gerar custo, gasto. Sim. Ou seja, então, traduzindo aqui, só para a gente parar com a parte da política que ao invés de ajudar, atrapalha. A prevenção, a manutenção dos dentes em qualquer pessoa vai evitar problemas de saúde no futuro. Sim. Não só na boca. Não só na boca. Aí é que está o grande problema. Então, você vai evitar um custo a mais no Sistema Único de Saúde, que, na minha opinião, é uma bênção no país, apesar de todos os seus problemas. É uma bênção mesmo. É inacreditável, na minha opinião, como a gente consegue manter um Sistema Único de Saúde desse tamanho, Sim. indo aos trancos e barrancos, mas existindo lá. Então, palmas para o Sistema Único de Saúde Sim. nesse sentido. Doutora, para ser mais específico, vamos dizer assim, né? Vamos entrar nessa área agora. Para quem tem pessoas
sabidamente com halitose, ou seja, o marido que tem uma esposa nessas condições, a mulher que tem não sei o quê, os amigos e tal, como que essas pessoas podem ajudar as pessoas a procurarem a ajuda correta no caso da halitose? Nós entendemos que essa comunicação não é uma situação que é fácil. Então, por exemplo, às vezes a pessoa que você vai comunicar, estou sentindo que o Leal está com halitose, com mau hálito. E se eu chegar no Leal e falar para ele, será que ele vai ficar chateado comigo? Será que como é que vai continuar nosso relacionamento? Então, assim, essa é uma grande preocupação. Inclusive, a Associação Brasileira de Halitose tem o SOS Mau Hálito, que é um serviço oferecido que antigamente começou com envio de cartas, né, para você ter noção. Quando era carta, eu enviava a carta e falava, olha, fulano disse que você apresenta. Só que com a internet, hoje é feito por e-mail. Então, em até 10 dias úteis, a pessoa recebe uma informação falando que tem profissionais e que deveria primeiro procurar um cirurgião dentista para identificar e que, se for necessário, vai encaminhar para o médico específico, de acordo com que a suspeita. O sujeito recebe um e-mail porque alguém foi lá e falou, fulano, assim, assado, tem halitose. Só que eu vou te contar, viu? Infelizmente, tem muita gente que faz... De brincadeira. Então, manda, assim, de sacanagem mesmo para a pessoa. Se eles não chamam o corpo de bombeiros para apagar incêndio que não existe? Justamente, né? E aí, então, esse é um serviço. Agora, de novo a educação, né, doutora? Sim. E a questão, por exemplo, da comunicação, ela deve acontecer quando você estiver sozinho com aquela pessoa que está passando pelo problema. Uhum. Então, assim, as palavras pejorativas, bafo de bode, seu hálito está vou falar de merda, assim, não sei o quê. Tente evitar isso aí. Porque, assim, é constrangedor escutar que você passa pelo problema. Normalmente, quem passa não sabe que tem, não sente, porque as células olfatórias, elas se adaptam a qualquer odor. Do perfume, da casa, do carro, de qualquer odor. Então, essa pessoa passa a não sentir que o hálito dela está alterado. As pessoas do convívio sentem. Só que, mesmo assim, após algum tempo muito, muito exposto àquela situação, ela também não vai sentir. A intensidade, a acuidade reduz. Entendi. Então, a gente tem essa questão. E aí, quando você estiver sozinho com essa pessoa, diga a ela que o hálito dela vem alterando, que isso aí já tem um tempo que você sente, mas que existem profissionais, pode indicar o site da Associação Brasileira de Halitose, lá tem profissionais que falam assim, lá em Goiânia tem 4 profissionais que atendem essa área. Lá em São Paulo tem, 15 profissionais. Então, assim, esses profissionais realmente eles são preparados. Eles fazem cursos que são reconhecidos pela associação. Eles conseguem realmente medir a intensidade do hálito da pessoa. E aí, esse controle, esse diagnóstico, tratamento e controle, ele deve ser realizado por quem realmente entende. Igual, tem situações que profissionais não qualificados na halitose podem ajudar. Então, por exemplo, às vezes a pessoa foi num especialista em gengiva, que é o periodontista, ou foi num clínico geral, e ela passou por uma profilaxia, que é uma remoção de tártaro, de placa, ou o tratamento periodontal, que é o que é mais dentro da gengiva, né? O mais interno, é uma doença realmente mais avançada. Isso aí tudo pode ajudar, com certeza pode ajudar. Então, se essa for a causa, mas nem sempre é essa causa. Então, a gente tem que realmente, da boca, das narinas, é sistêmico, como que vem essa halitose. E aí é bom que a gente fala assim, olha, quando você for procurar, se possível leve a pessoa que convive com você. Então, às vezes a pessoa é casada, às vezes é seu filho, e aí essa pessoa vai ajudar a monitorar. Porque se a pessoa que está passando pelo problema, ela não sente, como que ela vai monitorar? Então, o tratamento, ele pode acontecer em 1, 3, 4 sessões, e aí depois fazer manutenção a cada 4, 6 meses, 2 meses, depende de cada caso, é um caso. Só que a pessoa que consegue vigiar isso para a gente, monitorar, isso aí é muito importante. Mas muitas pessoas têm o que a gente chama de halitose subclínica ou subjetiva, que a pessoa sente ter a halitose e às vezes só ela sente, outras pessoas não sentem. Os equipamentos não confirmam que fazem os exames, o profissional não confirma, as pessoas do convívio não confirmam, mas ela acha que tem. Mas ela sente que tem. Por quê?
entre aqui, o nariz e a nossa boca, a região da orofaringe, a gente tem como se fosse um corredor. Então, qualquer odor um pouquinho mais intenso, às vezes tem casos amidalianos, que é uma massinha fedida, que parece um queijinho que forma nas amígdalas, super normal, quase todo mundo tem isso, eu tenho, de vez em quando eu tenho isso. Então, ele é expulso e a pessoa acha que aquele odor que é de enxofre, muito forte, horroroso o cheiro, ela acha que todo mundo está sentindo. Ela está com a boca mais seca, que a saliva protege a boca, a saliva lava, tirando resíduos alimentares, bactérias. Então, o tempo inteiro a gente deglute mesmo sem perceber. E aí a boca está um pouco mais seca, ou senão ela tem um problema realmente de refluxo, que aí deixa a boca com gosto um pouco mais amarga. Então, um pouquinho de placa, que é essa burra sobre a língua, lá na parte de trás, que ela realmente não está conseguindo eliminar, tirar, mas mesmo assim, aquela matéria orgânica lá parada, às vezes, para ela consegue sentir o cheiro, ou se não... Outras pessoas não. Outras pessoas não. Outras pessoas não conseguem, os monitores não detectam, mesmo fazendo. Na halitose, existe um exame que se chama desafio da cisteína. O paciente chegou no meu consultório, eu tenho um equipamento super bacana, ele afere os 3 principais gases da halitose, e aí o paciente chegou para fazer o exame. Aí o equipamento, que é o oral chroma, ele falou assim, não tem nada, está aqui, os números são bem reduzidos, então é um exame objetivo, não só subjetivo, como o nosso olfato, né? Cada um tem uma acuidade. E aí, ele não está apresentando naquele momento. Só que o hálito, nem sempre ele vai estar presente. Às vezes, ele não é de forma contínua, ele é intermitente, transitório. Então, eu preciso, muitas vezes, lançar mão de outro exame com o mesmo equipamento, mas dando uma substância, que é a cisteína, por isso chama desafio da cisteína, para o paciente bochechar, ele faz o bochecho, aí a gente espera 3 minutinhos, coleta de novo o ar da boca, insere no equipamento e a gente tem o resultado. Então, naquilo eu vejo a capacidade máxima que o paciente tem para desenvolver a litose. Por quê? É mais ou menos igual endoscopia. Às vezes vai lá, faz, não tem refluxo, não tá ótimo. Mas aí, porque naquele momento realmente estava bem. Aí o paciente fica subdiagnosticado. E no caso, quando a gente faz o desafio da cisteína, eu já vejo a propensão máxima que aquele paciente tem, a possibilidade máxima, porque essas bactérias que estão na boca, elas que vão degradar a cisteína. Então, quando elas degradam a cisteína, elas fazem o sulfeto de hidrogênio, elas fazem metilmercaptana, que são gases com odor de ovo podre, de comida em decomposição, carne em decomposição, de cocô, que fezes. Então, a gente tem que identificar realmente qual que é a possibilidade. Então, com o desafio da cisteína, a gente consegue verificar isso aí. Então, o paciente, na hora que ele recebeu, na hora que ela recebeu o alerta da pessoa que convive com ela, que o hálito está alterado, ela realmente precisa de buscar ajuda. Não é o gastro nem o otorrino. O primeiro profissional é o cirurgião dentista, que de preferência, se possível for, porque as cidadezinhas do interior normalmente não tem. Pra você ter noção, aqui em Goiás, a gente só tem aqui em Goiânia, que são reconhecidos pela associação, ou seja, profissionais que realmente se dedicam, se qualificam todos os anos, estão realmente em constante renovação de estudos, né, de aprendizado. Todo dia eu aprendo alguma coisa. Então, são poucos profissionais e às vezes não tem. Então, o profissional, às vezes aquele paciente, ele precisa dessa ajuda lá, ele vai naquele profissional da cidade dele, mas se não resolver, ele precisa realmente, às vezes eu vou ter que ir lá em Goiânia para tratar. Às vezes eu vou a São Paulo, Rio de Janeiro, ao lugar que for, porque aí eu consigo um diagnóstico. Só que, como todas as áreas, todas, Léo, se você vai no cardiologista e ele fala assim para você, olha, seu colesterol está alto, seu risco para infarto tá alto, e você vai precisar de tomar as simvastatinas, por exemplo. Você vai tomar essa medicação. Se eu chego em casa e falo assim, não, igual você disse, a simvastatina ela mata, eu vou morrer com doença neurológica, como Alzheimer, por exemplo, né, ou Parkinson, qualquer uma que seja. E aí, porque ela promove isso. E eu não escutei. Minha cardiologista que tem que tomar essa medicação. Porque aí a internet ou o influencer falou que não, que mata. Né? Os profissionais que às vezes são chamados de integrativos. E aí o seu risco de infarto aumenta muito, muito, muito. Então, assim, o seguir a orientação, o tratamento normalmente 50% é feito no meu consultório, comigo.
os 50% é feito em casa. Então, aquela orientação que o paciente recebeu, olha, você vai fazer desse jeito, você precisa de fazer. É esse produto que você vai usar. O paciente precisa de usar. Porque senão, a gente não melhora. Não então, resolve o problema. Não resolve o problema. E o tratamento da litose nem sempre é mecânico, químico. Normalmente, ele é, às vezes, só mecânico, às vezes ele é a combinação dos dois, às vezes ele é em consultório também, através de uma terapia fotodinâmica, que é o que a gente reduz carga microbiana, principalmente sobre a língua, ou se tiver uma bolsa que é da gengiva, uma doença periodontal. Então, comunicar que primeiro profissional é o cirurgião dentista, de preferência qualificado, isso é fundamental. Não vai fazer endoscopia, fazer um exame de vídeo das vias aéreas para ver se você tem a litose, não. Então, um bom profissional, um profissional sério da gastroenterologia, por exemplo, eles vão falar, você já procurou ser o cirurgião dentista? Então, quando você vir por aí na TV ou ouvir no rádio falando, primeiro procura o médico gastro, primeiro vá ao cirurgião dentista, você pode ter certeza que você vai ser muito bem atendido por aquele profissional, porque ele não está querendo ganhar dinheiro através de alguma terapia, através de algum retorno em relação a... Eu vou atender mais vezes aquele paciente. Eu vou propor, às vezes, uma solução milagrosa. Uma lente de alto foco, né? Como você disse. Uma lente que depende... Ela é única, mas independente se você tem grau 7, 10, 5, 2, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Agora, doutora, é engraçado. Foi até bom dizer, eu tenho muito que aprender hoje aqui, apesar de tudo que eu já sei sobre isso, pelas entrevistas que eu fiz ao longo da minha carreira. Mas, por exemplo, ficou claro para mim aqui que o diagnóstico da litose que você faz no seu consultório, ele é altamente profissional. Sim. Depende de exames, depende de equipamento, depende de um procedimento que mostra claramente que o profissional tem que estar especificamente treinado para fazer aquilo. Sim. Isso traz digamos assim, um a mais a essa coisa de você procurar o profissional certo para ser diagnosticado. Porque, veja bem, se você vai num cirurgião dentista, né, à procura de uma solução, e esse cara é um bom cirurgião dentista, ele vai dizer, eu não estou vendo problema nenhum aqui. Então, eu vou te mandar para um especialista em diagnóstico de halitose. Porque lá ele tem condição de fazer testes que eu não tenho condições de fazer aqui. Isso tem que ficar muito claro. Por quê? Porque, normalmente, a pessoa vai no dentista por um motivo ou outro, aí o dentista bota a máscara lá, ele talvez até perceba algum tipo de hálito que não esteja muito legal, mas ele não fala, ele faz lá o trabalho dele, o cara vai embora. Sim. E tá tudo certo e tal. Ou seja, e a litose, como existe um problema, né, na constatação dela, ou seja, escuta, você está com um hálito, não está muito legal e tal, gera um constrangimento. O profissional é que não vai querer fazer isso se ele não foi acessado para isso realmente, né? Meu cliente chegou aqui para tratar uma cárie, eu notei que ele o hálito não está muito legal, mas eu vou tratar a cárie. Sim. Porque se eu disser para ele que ele está com mau hálito, ele pode se virar contra mim e dizer, não, como assim? Eu não sei o que e tal, e ficar achando ruim e não voltar mais no meu consultório e deixar de ser meu paciente. Sim. Ou seja, então é fundamental ir a um dentista, a um cirurgião dentista, para dar um pontapé inicial, mas aqui você já sabe claramente, né, que é possível ir direto a alguém que está preparado, especializado para fazer o diagnóstico da halitose sem ter passado, porque esse profissional também é cirurgião dentista, sim, como é o seu caso. Sim. Ou seja, porque é muito difícil, viu? É muito difícil entrar em contato com alguém com halitose e você, principalmente se essa pessoa é passante na sua vida, né? Sim. Ou seja, se essa pessoa não é do seu convívio, aí é mais complicado ainda. Essa é impossível.
Olha só, é impressionante a clareza que você tem sobre esse assunto. É uma coisa assim, parece que realmente que você é um profissional da odontologia, do hálito, você entende de todos os problemas. Tudo que você falou, pontuou até agora, é tudo que realmente acontece. Para você ter noção, em relação a essa questão do cirurgião dentista, falar, olha, eu não trato dessa área, mas você vai para outro profissional. Se eu te contar, uma vez, em uma dessas campanhas da associação, eu fui a um salão de beleza onde eu fazia minhas unhas. E aí eu dei uma palestra lá para 35 profissionais que trabalhavam nesse salão. Passou-se mais ou menos uma semana, aí um colega daqui de Goiânia foi em um canal de TV, né, de bastante audiência, e lá ele disse que se estava com mau hálito, se estivesse com mau hálito, precisava ir para o médico gastroenterologista. Eu cheguei no salão para fazer as unhas. Aí, o que eu escutei? Primeira coisa, acho que não foi nem bom dia, boa tarde, foi... Nossa, eu lembrei de você demais. O fulano, não sei o quê, foi na TV e disse que quando tiver mau hálito é para procurar o gastro. E você que falou que não, que raramente é mau hálito vem do estômago. Então, assim, por parte dos profissionais, ainda tem essa desinformação, porque as coisas, eu acredito que estão mudando na graduação. Mas na minha graduação, eu sou graduada há 21 anos, a gente não falava de saliva, só sabia que existia, porque atrapalhava para restaurar um dente, por exemplo. A litose, jamais, jamais. Então, assim, são áreas que você tem que ir percorrendo depois de graduado. Agora, doutora, vou dizer uma coisa para a senhora. Eu acho inconcebível que um cirurgião dentista não preste atenção na questão do hálito, né? Por exemplo, hálito. Tá, mas o que pode causar hálito? Pelo menos ler sobre isso, no mínimo. Sim. Mesmo que ele seja um cirurgião formado, como você disse, numa época em que não se falava de saliva. Né? Numa época que se não falava disso, há 20 anos atrás, 25 e tal, não sei o quê. Esse cara, isso é do dia a dia dele, dali do consultório. Ele tem que ter alguma informação, não é possível. Olha entendeu? Só, tem uma situação na odontologia que se chama sondagem periodontal. Então, eu tenho aqui o dente, eu tenho uma sonda que é um instrumento. Esse instrumento, ele não precisa ser especialista em periodontia para você fazer isso. Deveria ser obrigação de todo cirurgião dentista fazer. Então, eu pego uma sonda, que é um instrumento, e eu vou percorrendo dentro da gengiva para ver se tem o que a gente chama de bolsa periodontal, ou seja, uma perda óssea, onde vai ter sangramento, vai ter acúmulo de bactérias, de resíduo alimentar. Então, pergunta quantos por cento? Pergunta se os colegas fazem. É a minoria que fazem isso aí. Porque se já prevenisse, já fizesse, no começo, por exemplo, a consulta inicial, às vezes aquele paciente, ele já vai nesse profissional desde que nasceu. Então, assim... Não tem essa sondagem. Ou seja, o vai lá, fica subdiagnosticado. Vai lá resolver um probleminha que o próprio paciente aponta. E não vejo mais nada. Ontem eu recebi uma paciente, 28 anos, a moça. E aí, eu vou de 3 em 3 meses para fazer a limpeza nos meus dentes. E aí, a queixa era litose. O problema dela era sobre a língua. De 3 em 3 meses, ela ia ao dentista para fazer limpeza. Isso. E a litose. Isso. Mas cada vez ela ia para um profissional diferente, porque ela ia pelo plano de saúde dela. E aí, quando a gente estava... E ela tem os dentes cisos. E os dentes cisos, fala assim, eu vou fazer a limpeza 100%, 80% dessa região, é super difícil. Os de cima, os superiores, a bochecha atrapalha um pouco. O de baixo, quando ele nasce, quando ele erupciona, a gengiva vem e faz como se fosse uma cobertura. Naquela região posterior, a escova não entra, o fio dental entra e olha lá, de vez em quando, que você consegue entrar lá. E aquilo lá, você tem que dar muita atenção, porque retém muito resíduo alimentar e as bactérias vão ficar. Então, o risco para cárie aumentado, principalmente se você come bastante carboidrato em alta frequência, e o risco para o mau hálito também, porque são bactérias parando. Então, a litose acontece com bactérias. E aí eu passei, depois que eu terminei, eu falei para ela, nossa, tinha tanto tartar. Eu falei assim, acho que não estavam vendo isso aí. Você falou, doutora, nunca ninguém entrou nessa região que você entrou, porque a paciente sente, a gente sente que está entrando lá no fundinho, às vezes incomoda um pouco. Ninguém nunca entrou, mas para quê? Precisa ter a ponta certa para fazer o tratamento naquela região. Então, infelizmente, muita gente fica com problemas e que nem imagina o que tem. Então, a gente precisa realmente dar atenção. As gengivas, o tecido que suporta os dentes, ele é fundamental. Se eu tenho gengivite ou se eu tenho periodontite,
o risco para eu cair naquele negócio que eu contei, eu vou colocar uma prótese, eu vou perder um dente, fazer um implante, é muito alto. Então, até um certo tempo, na odontologia, na boca da gente, as coisas não acontecem do dia para a noite, a menos que você sofra um acidente de carro, caia e quebre um dente. Aí tudo bem. Mas, por exemplo, uma cárie, ela evoluir, vão meses, anos. Para ter a litose, eu preciso de já ter um certo tempo que está acumulando aquilo lá sobre um dente, sobre uma língua. A fístula, que é uma drenagem de pus através do osso, por um problema de canal, demora tempo demais para aquilo lá a sair lá de dentro e vir exteriorizar dentro da boca. Então, nada acontece, se não for trauma, nada acontece do dia para a noite. Então, assim, não é só responsabilidade do cirurgião dentista, é responsabilidade do paciente também, fazer a prevenção. Então, o tempo passa muito, muito, muito rápido. A gente não se dá conta disso. Aí você fala, não, eu fui lá ano passado. Quando vê, já tem 3, 4 anos que você foi. É verdade. E dentro da saúde bucal, a gente fugindo mais ainda da litose, você sabe, os casos de câncer de boca, eles vêm aumentando, apesar do consumo de cigarro, que é um dos grandes responsáveis pela pelo câncer bucal, o consumo de cigarro vem caindo. Eu observo isso nitidamente com os meus pacientes. São raros os pacientes que fumam hoje em dia. A redução de ingestão de refrigerantes também tem caído muito. Então, a gente tem que observar, porque lesões bucais, né, um câncer, quando visto a tempo, ele é corrigido. Então, o câncer de boca, ele é bem frequente nos homens, ou por cigarros, ou pelo acúmulo de... Qual fator? No caso, o álcool. Hoje já se sabe que recentemente se descobriu que o álcool, que é a bebida alcoólica, ela não é mais só cofator, ela é fator para câncer de boca. Então, a gente, por exemplo, um exame clínico muito bem realizado, avaliação paciente, por exemplo, ele entra no consultório da gente, um bom profissional, seja na medicina ou na odontologia, ele vai estar olhando nos seus olhos e vai estar olhando no seu rosto. Você está conversando com ele, ele já está avaliando suas unhas, se você come, se não come, se você tem alguma ferida na pele. Muitas vezes eu falo, você precisa procurar um dermatologista, você precisa ir para um profissional, porque eu estou observando isso no seu rosto ou nas suas mãos, que são as áreas que eu consigo ver se o paciente está sem manga, alguma coisa. Então, isso aí, a gente já começa esse exame da parte externa, no caso da odontologia, vai para a parte interna. Por que muitas vezes a litose, o profissional que não é especialista, ele poderia já intervir de forma correta? Porque ele não pega uma gase, não puxa a língua do paciente para fora, porque a língua ela precisa ser revirada. Eu preciso levantar para o céu da boca, eu preciso pôr ela para fora, ver de um lado, ver do outro. Ver a garganta do paciente, que é a região que a gente consegue observar, porque dá muito HPV na região da orofaringe. E isso fica tão subdiagnosticado. Eu tive um caso, pra você ter noção, eu tive um caso de um paciente que uma otorrino me encaminhou. Aí disse assim, olha, ele tem isso aí porque parece que ele chupa mexerica, um negócio lá da mexerica, para ele é fazendeiro, e aí quem tá queimando o céu da boca? Eu falei, não, tá, vamos testar então duas... Tá queimando o céu da boca. O sumo. O sumo da folha ou da própria casca da mexerica. E aí eu falei, vamos observar. 2 semanas você vai usar isso aí, porque toda lesão bucal ela deve regredir em 2 semanas. Com ou sem medicação, ela tem que regredir em 2 semanas. Não tá lá do mesmo jeito, precisa de ir para um estomatologista, que é especialista na área, ou senão o cirurgião dentista, que ele, se precisar, ele vai te encaminhar para um estomatologista, que é o especialista que cuida das doenças bucais. E aí, o que eu identifiquei? Não passou. E eu falei, cadê? Ele tinha feito tratamento ortodôntico. Cadê a sua documentação? Porque para fazer um tratamento ortodôntico, se fotografa a boca toda. Então, cadê? Aquela lesão, ela já tinha 4 anos. Aquilo lá era um carcinoma espinocelular. Ou seja, teve que passar por um procedimento cirúrgico, teve que colocar uma prótese, porque aí se tirou um pedaço removeu um pedaço do céu da boca, do palato, para realmente pegar aquela área, né, uma doença decorrente por HPV. Então, a gente tem que observar todo o detalhe. É gengiva, é dente, é osso. Radiografias são necessárias, porque ninguém tem bola de cristal para adivinhar o que está entre um dente e outro. A gente só enxerga o que está lá exposto.
Então, vamos supor, eu trabalho de lupa e fotóforo. Fotóforo é uma luz que tem bem aqui. Eu enxergo o que eu quero e o que eu não quero. Então, o meu olho humano, ele vê uma coisa. Quando eu ponho uma lupa, eu vejo completamente diferente. Tudo muito, muito mais ampliado. Então, se eu não dou atenção, se eu não vejo a saliva, se eu não vejo as mucosas, se eu não vejo dente, gengiva, se eu não faço uma sondagem periodontal, se eu não observo a orofaringe, se eu não puxo essa língua do paciente para fora, coloco um espelho lá atrás para enxergar, vai passar tanta coisa subdiagnosticada. Então, a boca é por onde a gente começa com um monte de problemas gástricos. A boca sinaliza doenças sistêmicas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E é isso que a gente está falando aqui nessa campanha. É isso que a gente vem falando já há bastante tempo, né? Que a gente resolveu colocar esse tema esse ano para conscientizar que tanto cirurgiões dentistas precisam de estudar, que a área é da odontologia, é o cirurgião dentista que é o responsável pela prevenção, pelo monitoramento da saúde bucal. Então, é uma região que realmente, se você, vamos supor, perde saliva, sua qualidade de vida diminui muito. Eu não te contei que eu fiz a colonoscopia ontem. Preparatório horroroso. Não pode beber água até de certo tempo. Aí, até você realmente realizar o exame, você fica completamente desidratado. Nem xixi você faz, porque a água do seu corpo é eliminada. Então, vamos supor, de água, eu perdi 2 quilos de água. Então, assim, esse episódio aí me deixou com a boca extremamente seca, minha língua extremamente áspera, que é onde para mais bactérias, onde fica mais esbranquiçado, os lábios racharam, isso de um dia para o outro. Pessoas que fazem radioterapia ou que têm doenças autoimunes, como Sjögren, por exemplo, não tem saliva. A pessoa não sente o sabor do alimento, que é a saliva que dá a percepção do sabor do alimento. É ela que tem zinco para dar essa percepção de gustação. É ela que tem proteína que vai melhorar a sua gustação. É ela que tem enzimas que vai começar o processo de digestão da gordura, do carboidrato que você põe na boca. Então, se eu tenho um decréscimo, já aumenta o risco para cárie, já aumenta o risco para mau hálito, doenças gengivais. A proteção dos dentes diminui muito. Então, assim, são diversas situações que a gente realmente tem que olhar dentro da boca para você manter seu paciente protegido o máximo possível. Então, isso aqui, o hálito, na verdade, Leal, é um dos menores dos problemas. O isso hálito, é uma coisa que outra talvez pessoa seja, sente. o hálito seja a sinalização, né? Justo. O hálito é a sinalização de que alguma coisa não está certa lá. Justo, está em desequilíbrio. Por isso, veja bem, se o hálito é a sinalização de que algo está errado, por isso é que você que convive com pessoas que têm halitose não pode deixar passar em branco. Sim. Você tem que tomar uma atitude qualquer, porque olha, assim, ninguém vai morrer por você dizer para aquela pessoa assim, o seguinte, o seu hálito está um pouco forte, né? Sim. Eu acho que você deveria procurar um especialista em diagnóstico de halitose, talvez isso possa te ajudar. Então, o sujeito tem que ser muito ignorante para ficar pau da vida. Pô, o que é isso? Está dizendo que eu estou com mau hálito? Enfim. Mas esse é um favor impagável que você vai fazer por uma pessoa que tem halitose. Por quê? Porque aquela pessoa pode ter um problema grave. Às vezes é só higiene, mas é às vezes. Sim, justamente. Né? E às vezes a pessoa até higieniza, mas não higieniza do jeito que seria o correto. E a falta da higiene da forma correta pode acarretar problemas mais graves, muito mais graves, do que simplesmente, se eu fizer a higienização vai melhorar. Não. Então, de qualquer forma, a halitose é um sinal que não pode passar em branco. Primeiro ponto é esse. O segundo ponto é o seguinte, pela descrição que a doutora Karine fez aqui, deu para você entender a seriedade desse procedimento. Ou seja, quando você vai num especialista e ele faz uma varredura da sua boca, a que tem que ser feita, meu amigo, essa história que ela contou desse paciente tal, que na verdade tinha um câncer na boca, no céu da boca, sim, né? Esse paciente tinha essa lesão há 4 anos. Sim. Olha só,
isso poderia ter sido evitado, a cirurgia poderia ter sido evitada, a retirada de parte lá para colocar uma prótese deveria ser evitada, a qualidade de vida desse sujeito não precisaria piorar a esse nível. Tudo isso se ele tivesse feito esse exame, se essa varredura tivesse sido feita de forma correta lá atrás, ok? Então, não é só importante você indicar para alguém que tem halitose, de alguma maneira, né? Usa o recurso que você tiver. Mas, ninguém vai morrer por você dizer, escuta, seu hálito está um pouco forte. Acho que está na hora de você procurar uma ajuda para saber o que é isso. Por quê? Você trabalha, você convive com outras pessoas e as pessoas vão se afastar de você, né? Esse é um outro aspecto que eu quero deixar muito claro aqui. Às vezes, por exemplo, você é vendedor e, de repente, você não está conseguindo vender direito, as pessoas estão se incomodando, né? As pessoas estão saindo do seu campo de visão, estão virando o rosto, não sei o que e tal. Isso pode ser halitose. Sim. Isso pode ser halitose. Se você é uma recepcionista, né? Se você é uma profissional, se você é médica, se você é engenheira, se você é arquiteto, se você trabalha, você tem contato com pessoas e o seu trabalho não está muito legal, ou as pessoas estão ficando desconfortáveis na sua presença, pode ser que seja halitose e pode ser que quem convive com você já esteja tão acostumado a isso que não percebe mais. Na mesma intensidade. Na mesma intensidade que quem está te encontrando pela primeira vez vai sentir. Então, essa campanha aqui, que eu vou pedir para a doutora Karine falar um pouco mais sobre isso antes da gente encerrar, essa campanha aqui, ela é fundamental. Fundamental mesmo. Por quê? Já ficou claro aqui que a halitose é um alerta. E é um alerta que tem que ser levado a sério, porque a boca... eu perdi um amigo com câncer na língua, que depois evoluiu e tal, e acabou matando ele, né? Esse cara era um músico altamente talentoso, muito talentoso mesmo, mas infelizmente ele se transformou num alcoólatra e provavelmente foi a vodka, né, que provocou esse câncer na língua dele, e depois isso foi ficando pior, porque ao invés de parar de beber, ele passou a beber mais ainda. O tratamento que ele fez não foi legal, o médico que atendeu ele cometeu alguns erros em relação ao que ele deveria fazer depois da radioterapia, enfim, e ele acabou morrendo. E eu vou dizer para vocês uma coisa, a boca dele é o tipo de coisa que a gente não pode desejar nem para o nosso pior inimigo. E tudo aquilo poderia ter sido evitado. Sim. Tudo aquilo poderia ter sido evitado. Então, se você convive com quem tem halitose, saiba que isso é um sinal de alerta de problemas, às vezes muito simples de serem resolvidos, mas às vezes de problemas graves, que precisam de um olhar profundo, profissional e científico. Não é coisa que vai ser resolvida por produtos que você vê na internet, por gente desonesta, que vai, não, olha, se você pegar não sei o que e fizer não sei o que, vai resolver. Não acredite nessas coisas, porque isso tem levado centenas de milhares de pessoas a situações gravíssimas, que às vezes não tem retorno, ok? Doutora Karine, mau hálito constante indica problema de saúde. Está escrito aqui, Tá vendo aí? Está escrito aqui. Então, e aí? O que mais que a senhora gostaria de dizer nesse lugar aqui chamado Jurubebas, que graças a Deus a gente pode gastar o tempo que for necessário, a gente pode dizer exatamente a realidade sem nenhum tipo de censura. Sim. Né? E isso facilita demais a comunicação com as pessoas. Essa questão que você trouxe do amigo, é muito importante. Às vezes você está esperando um afta que não cicatriza, tem 14 dias, não cicatrizou, procure, porque normalmente é visto pela pessoa como afta, um desconforto na hora de mastigar, de conversar, de engolir.
A questão desse paciente meu era uma manchinha vermelha, não tinha nenhuma lesão proliferativa, ou seja, não tinha nada de aumento de volume, era uma manchinha vermelha. Então, sempre que você vir alguma coisa que está diferente, consulte seu cirurgião dentista. A situação do hálito, que é essa campanha que a gente diz, pode indicar um problema de saúde, né? Pode ser um câncer, pode ser uma doença renal, hepática, pode ser cárie, pode ser essa placa sobre a língua, a dificuldade que você tem na sua higienização. O importante é sempre evitar o autotratamento. Então, isso é fundamental. E eu quero te dizer, Leal, que essa conversa nossa aqui hoje foi uma das conversas mais inteligentes que eu tive até hoje na área. Como se você realmente tivesse uma bola de cristal e vivesse tudo que eu vivo no meu dia a dia do consultório. Então, a dor das pessoas que passam com halitose, seja clínica, que é sentida por outras pessoas do convívio e pelos monitores, pelos equipamentos, né? É imensa. Do subclínico é pior ainda, e há aqueles casos que a gente chama de halitofobia, que é um medo excessivo em ter mau hálito ou qualquer odor corporal. Então a gente precisa preocupar muito com isso, principalmente quando se trata de adolescente, de crianças, porque essas pessoas dessa idade, elas sofrem bullying. Então, a questão às vezes você é vendedor, você é recepcionista e muitas vezes você perde o emprego, o seu patrão não vai te contar que você tem mau hálito porque ele fica sem graça em te dizer. E os diversos casos que eu escuto no consultório, eu perdi oportunidades, eu não me comuniquei porque eu tinha medo de falar e todo mundo sentir. E às vezes nem era caso de uma halitose clínica. Às vezes, caso de halitose subclínica, mesmo que só a pessoa tinha a percepção, só ela sentia que tinha. Então, muita gente fica, como é que se diz? Intrusiva, né? Ela não se comunica de forma nenhuma, ela perde diversas oportunidades. Às vezes, a pessoa está até recebendo a comunicação do parceiro ou da parceira que o hálito está alterado. E porque aí fala assim, não quer mais me beijar, não quer, mas eu acho que está implicando, é porque não quer nada mais comigo, já deve ter outra pessoa. E aí eu falo, não tem implicação, tá aqui, ó. Realmente está perceptível. Tem caso de halitose que senta lá na minha cadeira para a gente fazer a anamnese, que é a história clínica, senta, fez tratamento, ainda sai com halitose. Por quê? Porque nem sempre a gente tem vamos supor, o hálito é tão intenso, que é o que a gente chama de hálito social, que às vezes o cheiro fica impregnado na minha mão. Então, ambiente que é pequeno, que é restrito, elevador, carro, avião, as pessoas têm muito receio disso. Já tive uma bibliotecária que ela ficou 16 anos sem viajar, ela tirava férias, mas não viajava, porque ela morria de medo. O sonho dela era ir para a praia lá em Porto Seguro. Não ia porque ela morria de medo de sentar e alguém sentar do lado dela e falar alguma coisa com ela, e ela não conversar, ela não poder falar. Então, assim, a partir do momento que ela fez tratamento, aí ela viajou. Então, isso é muito comum. Eu tenho pacientes que têm um poder aquisitivo muito alto, que falam assim, olha, dentro do avião ou dentro do carro, eu estou super sem graça porque as pessoas estão sentindo. E, assim, realmente é aquela situação, né, que a pessoa fica muito preocupada, que às vezes realmente o hálito está incomodando a outra pessoa e ela não buscou ajuda, então, porque às vezes é implicância, ou deixa isso para lá, e aí a pessoa afasta, ou a pessoa coloca a mão assim na boca, oferece um chiclete, fica dando indireta desse jeito. Indireta não trata. O que trata é o cirurgião dentista normalmente qualificado nessa área. Então, quanto mais tempo você demorar para fazer o diagnóstico, para receber o tratamento, pior vai ficar a situação. Então, vamos supor que seja uma cárie. A gente tem que tratar essa cárie antes que evolua para um tratamento de canal, para uma prótese ou para um implante. Vamos supor, uma lesão que pode sugerir câncer, vamos tratar antes, fazer esse diagnóstico antes, que você pode passar pelo procedimento cirúrgico, quimioterápico, radioterápico, porque realmente a gente tem que se preocupar. Tem que preocupar em ter bem-estar, qualidade de vida. Então, todo profissional que é da odontologia, que realmente se interessa por qualidade de vida do paciente, deveria se interessar, mesmo que não queira atuar na área da litose, deveria fazer como você disse, ler, saber informar e orientar. É assim que a gente deve fazer. Quando a gente é profissional de saúde, eu tenho que preocupar com a saúde daquele paciente, porque eu sou responsável por ele. Claro. Enquanto ele está comigo, eu sou responsável. Então, o prontuário do paciente tem lá, para fulano usar isso e aquilo, e é para voltar dia tal. Então, a secretária chama, tem que voltar. Não vou, não sei o quê, frescura, né? A frescura tem preço.
Então, Com a gente certeza. tem que E tomar muito sempre é um cuidado. preço que vem quando você não pode pagar, viu? Justo. Esse é que é o maior problema. Não, Então, até assim, bom quando pode pagar, porque às vezes, mesmo tendo todo o não, eu dinheiro tô do mundo, dizendo às não vezes pode, você nem paga. não pode pagar no sentido de que a doença evoluiu de tal jeito que não tem mais como resolver, e aí é muito pior. Então, assim, ó, eu quero deixar aqui um recado muito sério para os profissionais cirurgiões dentistas. Então vou aproveitar a campanha aqui, né? Essa campanha aqui, ó, tá direcionada ao público e tal, né? Mas eu vou incluir você aqui, profissional dentista. Por quê? Porque nesse programa aqui hoje, nesse bate-papo que eu tive com a doutora Karine, que é especialista nisso, né? Eu entendi o seguinte: milhões de pacientes passam pelos consultórios dentários todos os dias. E você vai me desculpar, meu amigo cirurgião dentista, mas todas as pessoas que você recebe aí com halitose, você sabe que ela tem halitose. E você poderia dar um pontapé inicial nessa conversa. Ou seja, você, como profissional, poderia dizer, olha, seguinte, você tem o seu hálito está mais forte, está mais ácido, inventa aí qualquer coisa, tá bom? Então eu vou te indicar aqui uma profissional ou um profissional especialista nisso para ele fazer um diagnóstico para a gente saber por que está acontecendo isso. Porque visualmente aqui, no problema que eu estou tratando, eu não estou vendo nada. Então, você, profissional dentista, poderia ajudar demais nesse aspecto, né? Porque você recebe as pessoas no seu consultório, elas abrem a boca, aí você está tão próximo que é impossível não saber que aquela figura ali tem um problema. Isso deveria ser uma conduta, né? Isso deveria fazer parte da ética dessa profissão. Porque, cara, ficou muito claro para mim aqui hoje que a halitose é um baita de um sinal de alerta. Disso ninguém tem dúvida mais, né? Então, doutora, foi um prazer enorme. Hoje eu aprendi muito mais do que eu tinha aprendido antes sobre esse tema, né? E com certeza eu vou usar esse aprendizado por aí, nas minhas interferências por aí como comunicador, né? Porque eu faço o que eu posso fazer, né? Por exemplo, todas as vezes que eu vou falar sobre saúde, eu deixo claro o seguinte: olha, não acredite nessas coisas que você lê na internet, entendeu? Não, mas eu assisti um post do Lair Ribeiro, e aí o Lair Ribeiro o Lair Ribeiro é só um propagandista, viu? Ele é médico, tudo bem e tal, mas ele, na minha opinião, é um irresponsável, porque ele está falando coisas ali que quem tem condição de entender a linguagem, o texto subliminar que está ali, vai falar, não, tudo bem, entendi, vou procurar um médico. Não. A maioria vai fazer o que ele está falando. A maioria, ele aparece lá para dizer, melancia, não sei das quantas e tal. Ou seja, eu sinto muito, mas medicina deveria ser praticada no consultório, na presença do paciente, monitorado por exames. Medicina tem que ser praticada aí. Medicina praticada na internet, na minha opinião, não funciona, a não ser a indução à prevenção. Aí sim, aí o médico, o dentista, todo mundo tem um papel fundamental. Tá sentindo dor de estômago? Você não vai tomar omeprazol, não, senhor. Está doendo por quê? É no estômago mesmo? Então, o senhor vai pegar o seu plano de saúde, ou se não tem, vai procurar ajuda, você vai para um médico que vai te pedir o exame correto para saber se essa dor no estômago não é um princípio de infarto, né? Entendeu? Porque é assim que é. Então, deixar muito claro aqui, na internet, aparece lá, doutor não sei das quantas, não sei o quê. Quanto mais seguidores... lá pode aparecer qualquer coisa. Outra coisa muito comum, segundo pesquisas feitas pela Universidade de Harvard, que pesquisa que é? Cadê o número? Onde é que ela está? Não, isso nunca tem.
Então, assim, se a questão é saúde, né, não vai entregar seu estômago, sua boca, seu cérebro, sua pele, a propagandas, a gente que está lá ganhando dinheiro para falar besteira, principalmente os que nem da área são só comunicadores desonestos fazendo coisas que não deveriam fazer, como, por exemplo, propaganda de medicação. Seja ela um creme para passar na pele, não sei o que para o cabelo, um creme dental, qualquer coisa, um enxaguante bucal, qualquer coisa. Esses caras estão vendendo para alguém que está ganhando dinheiro, provavelmente com algum placebo. Porém, né, vai ter um efeito colateral. Qual é o efeito colateral? É que o problema vai continuar, vai piorar, e quando você descobrir, pode não ter mais jeito. Entendeu? Então, cirúrgico. Poderia estar na Secretaria de Saúde do Estado de Goiás. Esse seu entendimento, toda essa clareza que você tem sobre tudo. Sobre o médico assina embaixo, ele não é reconhecido nem pelos próprios pares. Pois é. Doutora, foi um prazer enorme tê-la aqui. Tenha no Jurubebas a sua casa, né? Quando quiser, Léo, de vez em quando surge um grande profissional, um assunto, não sei o que e tal. Por favor, venha para cá para a gente transformar isso num assunto público, que todas as pessoas possam ouvir o que precisam ouvir de verdade. Sim. Parabéns pelo podcast. Adorei o slogan, o pior e o melhor podcast do mundo. Amei. Então chegou a hora de você... É óbvio que você conhece alguém que o hálito não é muito bom, né? Então tá aí, esse podcast aqui vai resolver o problema dessa pessoa. Por quê? Porque ela vai ter todas as informações que ela precisa para tomar uma atitude. Beleza? Esse podcast vai chegar até a pessoa do Conselho Federal de Odontologia, porque eu vou enviar para ele. Tomara que chegue. Deixa eu te falar. Se você com vergonha de falar, Léo, você manda esse podcast que talvez a pessoa liga o relé. Pois é. Não, com certeza, se você tem aí algum amigo, manda. Todos nós podemos passar por isso. Manda. Todos. Eu já fiz isso na minha vida, até comentei com ela antes dela chegar aqui, numa determinada emissora que eu montei e tal, né, que eu estava lá dirigindo e tal. Nós tínhamos um problema com um profissional, entendeu? E aí um belo dia os amigos falavam mal, não sei o que e tal, pelas costas. Um dia eu chamei ele na minha sala, só eu e ele, e eu falei, você tem esse problema. Sua mulher nunca... Não, mas como assim e tal? Ele não percebia. O que eu fiz? Eu mandei ele pro meu dentista. E o meu dentista detectou o problema e eu falei, então agora a gente sabe qual é o motivo. Depende de você. Então, ou você vai se tratar ou eu vou te botar na rua. Mas aí você foi muito radical. Não. Aí é o seguinte, aí era entre eu e ele. Falei, agora você tem a chance de resolver, porque a solução existe e depende de você. Então, ou vai, ou eu te ponho na rua. E ponto final. Entendeu? E eu espero, né? Porque depois que eu perdi o contato, eu espero que essa pessoa tenha resolvido esse problema, porque aquilo causava problemas para ele, só para ele, entendeu? E os pseudos amigos ficavam falando nas costas dele e nunca falaram aquilo para ele, né? Então, assim, se gostou, se ficou com raiva de mim, problema dele. Eu estou vivendo maravilhosamente bem e isso, entendeu? Tirei de letra. Então... Se você conhece alguém, não custa nada. Manda o podcast para ele. Manda, porque ele vai assistir e vai ver. Fala assim, será que eu estou com isso? Será que eu tenho? Agora, amigos, pessoas chegadas a mim, que apresentarem halitose, eu não vou mandar para eles, não. Eu mesmo vou falar. Não estou nem aí, entendeu? Vou falar. Não gostou, não gostou. Mas eu fiz a minha parte. E ponto final. Ok? Então tá bom. Se você gostou, dá o like aí, né? Se você comentar, ajuda demais, porque isso cria importância, né? Enfim, e esse foi mais um, como disse a doutora Karine aí, esse foi mais um Jurubebas, o pior e o melhor podcast do Planetinha Azul. Até a próxima, pessoal. Grande abraço e até lá. Tchau. Excelente. Viu?
Jurubebas.